Mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre o Private Equity. Essa modalidade de investimento que é tão importante para a economia, seja num viés pensando do lado da empresa e do investidor, seja num viés macro. Quando a gente pensa que o Private Equity é um caminho muito saudável para o IPO, a gente entende a importância desse tipo de operação de investimento. Se você quer entender um pouco mais a respeito disso, fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Thalita Munareta, eu sou especialista em operações societárias e contratos empresariais. A primeira coisa que você tem que saber é que as empresas, para alavancarem a sua operação, para que elas potencializem tudo aquilo que eles conseguem executar, aquilo que os fundadores acham, vislumbram que conseguem executar, o capital, o crédito, ele é imprescindível. Quando você pensa no Private Equity, a gente está pensando em um crédito que é dado, em um investimento que é colocado na operação e nos negócios, antes da abertura de capital das empresas. Ou seja, a gente está falando de um investimento destinado a uma empresa SA, uma sociedade anônima, de capital fechado, que vai receber aquele investimento de investidores, sejam de fundos, empresas privadas ou até mesmo de um investidor individual, para potencializar a sua operação. Você imagina o seguinte, um avião. Esse avião de duas hélices, de repente alguém chega neles com muito know-how e dinheiro e fala o seguinte, eu proponho tirar essas duas hélices desse avião e colocar duas turbinas. Essa é uma figura que deixa muito claro o que é o Private Equity. É aquele investidor com o capital e com o conhecimento dele, tirar aquelas duas hélices do avião e colocar duas turbinas. Você concorda comigo que a partir desse momento o voo fica mais rápido, o tamanho do avião pode ser aumentado, ou seja, você pode colocar mais passageiros naquele voo. Existe uma economia dentro daquele voo, uma economia de custo operacional que potencializa de um lado, apesar da injeção de capital, você potencializa do lado aquele investimento, ou seja, você torna aqueles procedimentos mais eficientes. Então o Private Equity, ele potencializa operações já existentes de empresas mais maduras, mas que ainda não estão aptas para abrir capital, porque ainda não tem esse nível de robustez exigida pela Bolsa de Valores. Aqui, diferentemente do Venture Capital, a gente está falando de operações mais maduras, operações que já foram validadas no mercado, ou seja, de fato existe ali uma operação um pouco mais robusta e concreta. Apesar de não estarem no nível de um IPO, essas operações, elas já se testaram no mercado e as pessoas já viram que deram certo. Os founders, os fundadores já testaram e viram que deu certo. Diferente, por exemplo, de um investimento em Venture Capital, que é um investimento de risco colocado em startups que ainda estão no começo da operação, que ainda não sabe se aquele dinheiro vai realmente te trazer um retorno porque não tem uma operação madura. Às vezes não tem nem números para aqueles investidores auferirem se de fato aquele investimento vai te trazer um retorno. Em Venture Capital, a gente está falando de um investimento de alto risco porque a gente trabalha com equity, ou seja, a projeção do que aquela empresa pode vir a ser, pode vir a se tornar, se der certo. A gente costuma falar que em Private Equity, o investimento ele é destinado ao cavalo. Já em Venture Capital, o investimento é destinado ao cavaleiro, porque a aposta ela é muito mais na visão do founder, nas estratégias que ele apresenta para os investidores, do que de fato na operação, porque ainda não existe uma operação madura. A importância desse tipo de investimento é a seguinte: para o investidor que aloca o seu dinheiro, que faz esse investimento em um negócio, o que é um investimento? O investimento é um aporte de capital com expectativas de ganho futuro. Para o investidor que aposta o seu dinheiro naquele negócio, olha, aquele negócio vai crescer muito mais, a expectativa é de otimização de lucro. Se você tem a otimização de lucro, você vai gerando riqueza para aquele ambiente de uma forma progressiva. Imagina vários investidores aportando seu dinheiro com expectativa de lucro. Obviamente, você cria ali naturalmente uma prosperidade daquele ecossistema. Por um lado, as empresas, como eu já disse, ela potencializa o seu negócio. Então, num sentido menor, é muito interessante para ambos os lados, tanto o investidor quanto a investida. E como que nós materializamos esse tipo de investimento? Aqui no Brasil, 90% dos investimentos realizados em Private Equity é através de fundos de investimentos. E nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica foi muito válida, porque ela trouxe para o Código Civil
o artigo 1368-C, que fundamentou, deu bases legais com maior robustez para os fundos de investimento. E a partir dessa mudança que a gente teve na Lei da Liberdade Econômica, em 2022, no final de 2022, a CVM soltou a Instrução Normativa 175, que entrou em vigor em abril de 2023 agora, normatizando, trazendo uma regulamentação robusta e completa para o funcionamento dos fundos de investimento. E lá o artigo 1368-C do Código Civil, ele traz definições muito importantes em relação aos fundos de investimento. Eu vou trazer 4 que, na minha opinião, foram as principais. A primeira é acabar com a discussão em relação à competência regulatória da CVM. Sim, é competência regulatória da CVM, tudo que diz respeito aos fundos de investimento. A segunda é em relação à natureza dos fundos de investimento. Está lá escrito na lei, no primeiro artigo 1368-C, caput, que se trata de um condomínio de natureza especial. A doutrina tinha muita discussão em relação a isso e veio o legislador dizendo, olha, se trata de condomínio de natureza especial e todos os artigos anteriores a esse 1368-C, que dizem respeito aos condomínios, não se aplicam aos fundos de investimento. Terceiro ponto, a possibilidade de haver uma segregação, um patrimônio de afetação nos fundos de investimento. Ou seja, quando você tem o destacamento de uma parte daquele fundo para um projeto específico. Apesar disso ter causado certo burburinho na doutrina, a verdade é que esse tipo de instituto já existe no direito brasileiro, como é o caso da herança. A herança é um patrimônio segregado. Quarto e mais importante é a limitação da responsabilidade dos investidores e também dos prestadores de serviço deste fundo. E aqui a gente está falando especialmente de duas figuras muito importantes. O primeiro é o gestor de recurso do fundo, aquela pessoa que aloca os recursos. E o segundo é o administrador fiduciário daquele fundo, que é a figura mais importante. Quando o investidor ele vai investir o seu dinheiro nos fundos de investimento, geralmente aquela figura do administrador fiduciário é uma figura de confiança, é uma figura que passa muita experiência no mercado e que as pessoas costumam acreditar que aquela aposta daquele administrador fiduciário é uma aposta muito boa e que no final a lucratividade daquele investimento vai ser expressiva, ou seja, o investimento vai dar certo. Então a limitação de responsabilidade desses dois agentes principais foi muito importante para a operacionalização dos fundos de investimento na prática. Então, recapitulando, como eu já disse, esse tipo de investimento private equity ele pode se materializar de algumas formas, sejam com empresas privadas, fundos de investimento, investidores individuais. Cada caso é um caso, não tem receita de bolo. Fato é que um campo muito bom de alteração, um campo de prosperidade que está aquecido nesse momento do Brasil, e se o Brasil continuar algumas políticas que vem tentando implementar, vai colocar o Brasil ali num rumo da prosperidade, o que vai aquecer ainda mais esse mercado. Então é um mercado muito bom para atuar, muito bom para trabalhar. Se você tem interesse nessa área, no meu curso eu vou disponibilizar um módulo exclusivo a respeito de investimento, onde eu vou abordar com mais profundidade o private equity, inclusive trazendo casos concretos, por exemplo, como foi o da Equatorial Energia, que o fundo de investimento, o GP Investimento, teve um êxito de 32% do capital que foi alocado naquela época na Equatorial Energia. Casos como esse que vai nos dar base e ilustração para a gente conseguir trabalhar muito bem, amarrar tudo aquilo que precisa ser amarrado, tanto do ponto de vista do empresário, quanto do ponto de vista dos investidores. Eu tenho certeza que esse curso vai ser muito bom, especificamente esse módulo, para quem gosta desse tipo de assunto. Fica comigo para você acompanhar as informações dos próximos capítulos. Em breve esse curso vai ser lançado e eu tenho certeza que vai ser uma excelente escolha para a sua vida profissional. Nesse vídeo eu te trouxe um panorama geral a respeito do private equity, que é um tipo de investimento tão importante para a economia. E no geral é importante para mim, para você, para os investidores e para todo o mercado. Eu espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.